A gente estava sentindo falta, né? Acho que fazia bastante tempo que o Bolsonaro falava alguma retórica populista para impressionar a população e fazer uma briguinha estilo quinta série, bem quinta série mesmo, entre o presidente da República e os governadores de estado. Agora acerca dos combustíveis e seus impostos. Quer entender essa confusão? Se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. A gente tá tendo nos últimos dias uma discussão nível quinta série mesmo, tá? Eu fico triste de ter que fazer um vídeo de política falando sobre os acontecimentos do Brasil, retratando uma discussão tão infantil entre os governadores e o presidente da República, o chefe de estado, falando assim, olha, o preço dos combustíveis está tão caro, a culpa é dos governadores. Ah, não, a culpa é do presidente, os impostos que o governo federal cobra. Não, a culpa é do ICMS que é do governo estadual. Vamos tentar entender, porque eu também sou da premissa que o Brasil ele cobra impostos, talvez não muito, mas impostos de maneira errada. A gente coloca muitos impostos no serviço e no consumo e acaba desonerando o imposto de renda, que difere classe social. Mas essa discussão populista do Bolsonaro falar que a culpa é dos governadores, e dos governadores também, de maneira bastante infantil, falar que a culpa é do Bolsonaro, isso só mostra o quanto a gente tem uma falta de relevância, uma falta de importância para o que realmente importa na economia brasileira, tá bom? O que acontece, ó? Ah, não esquece também, hein? Se você gosta, galera, desse vídeo e outras coisas sobre geopolítica, geografia e atualidades, por favor, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve mesmo, isso ajuda bastante, e é isso aí. Eu coloquei pra vocês, ó, o quanto que representa a arrecadação federal de combustíveis, quanto que representa na forma de impostos, né? A gente sabe que os combustíveis no Brasil, eles são extremamente caros, tá? Mas isso não tem a ver somente com a carga tributária. Isso tem a ver com a pouca competitividade, isso tem a ver, por exemplo, com o monopólio do refino somente com uma empresa, a distribuição ainda muito burocratizada, a gente tem agências reguladoras que impedem uma concorrência maior. Então é natural que, por exemplo, a gente tenha, mesmo baixando o preço nas refinarias, acaba chegando muito mais caro para o consumidor, ou até mantendo o preço. Por quê? Porque o transporte é altamente ineficiente, porque existe pouca concorrência, existe uma cartelização dos postos de combustíveis, que coloca que coloca o preço lá em cima. Então são outros fatores, a não ser esse discurso raso, né, de quem aparentemente não entende muito do que está fazendo, ou entende que quer enganar a população, que é a questão dos impostos. Se a gente pegar os impostos dos combustíveis para a arrecadação federal, isso soma 27,4 bilhões. Isso é bastante, só para efeito de comparação, tá? 27,4 bilhões é mais ou menos tudo que o Brasil arrecada, tudo que o Brasil gasta com investimento em infraestrutura. Portos, aeroportos, rodovias, tudo que você possa imaginar, dá 27 bilhões, aproximadamente. O Bolsonaro está me falando então, de maneira populista, de maneira querendo enganar a população, que ele vai cortar 27,4 bilhões assim de uma hora para outra, se os governadores cortarem o ICMS, que é o imposto da tributação estadual nos combustíveis, é no mínimo hipócrita, no mínimo um discurso populista que quer enganar a população. Não existe espaço para cortar esse tipo de gasto. Que nem eu falei para vocês, acho sim que o Brasil paga bastante impostos, mas fazer de maneira irresponsável, vou cortar isso aqui se eles fizerem isso, para mitar, mitou, Bolsonaro mitou, isso é no mínimo uma hipocrisia. Isso é no mínimo querer enganar a população e jogar com a opinião pública pensando na sua reeleição. E não tem como ser favorável a isso. Mas mas o Lula, a Dilma também fizeram de maneira errada. A Petrobras interferia no preço do petróleo, acabou afundando a Petrobras, ficou totalmente antimercado, mas não quer dizer que porque os governos da Dilma e do Lula fizeram errado, que tudo que o Bolsonaro fizer tá certo. A gente não pode ter esse pensamento completamente binário, tá bom? E os governadores também, né, completamente infantis, falando que o ICMS, tá, que é um imposto que vai para os combustíveis, ele soma aí 78 bilhões no total. A gente tem um pacto federativo que já coloca muito dinheiro na mão da federação e esses 27,4 bilhões já vão representar um peso muito grande. No nosso pacto federativo, os estados recebem quase nada. Um dos principais impostos para sustentar, por exemplo, saúde, para sustentar a educação, faculdades estaduais, vem do ICMS, somando 78 bilhões aproximadamente, que corresponde a 20% da arrecadação dos estados. E aí, Witzel, você tem coragem de cortar com o estado do Rio de Janeiro nessa situação? Ou é um pouco de populismo? E aí, Dória, você tem também coragem de cortar? Ou é populismo, sendo que São Paulo não consegue nem dar um aumento significativo para policiais, por exemplo? Um aumento vergonhoso na último reajuste que teve. Percebe quanta hipocrisia que existe, quanto discurso vazio, que só vai empobrecendo a relação que a população em geral tem com a política?
Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como uma desoneração feita de maneira completamente errada pode gerar muito mais malefícios do que benefícios. E mesmo que você defenda uma postura mais liberal, essa medida aqui não é liberal. Cortar imposto de maneira tão... vamos cortar porque precisa. Isso vai gerar o quê? Déficit fiscal, vai ser obrigado a emprestar dinheiro, a gente vai ter que pagar mais juros. O Brasil já teve que pegar dinheiro emprestado para conseguir pagar suas contas. Percebe? A gente vai o quê? Vai cortar mais impostos de maneira irresponsável assim? É óbvio que não dá certo de maneira tão imediatista. O que precisa é uma reforma tributária, não uma discussão tão rasa. Por exemplo, quando o Bolsonaro ele sofreu uma pressão muito grande da questão dos caminhoneiros, os caminhoneiros falaram assim, pô, Bolsonaro, tá muito caro esse diesel e tal. O Bolsonaro foi lá, fez uma isenção no preço do diesel que impactou mais ou menos em 7 bilhões nas contas públicas. E aí? Da onde que ele tirou esse dinheiro? Porque dinheiro não é assim, né? Não aparece. Ou ele teve que criar outro imposto, que não foi o que aconteceu, ou ele acabou investindo menos em algumas áreas. A gente vê fila do INSS, a gente vê uma série de estabelecimentos federais que não tem o mínimo de conservação, queda de repasse, por exemplo, para preservação do meio ambiente na Amazônia. E aí, é nisso que você quer cortar impostos? De maneira tão irresponsável? Esse discurso é vazio, galera. Esse discurso não pode mais colar, percebe? O Bolsonaro fazendo esse discurso... E olha a maneira que ele fala, né? Ele ainda fala... ó que injusto, ó, tá ok, né, esse negocinho aí, tá ok, sou mito, tal. Olha que injusto que é o negócio. Eu abaixei 3 vezes esse ano o preço dos combustíveis e isso não foi sentido na bomba. Ah, é, Bolsonaro? Foi você que abaixou? Mas o presidente agora não é mais liberal? Não é ele que interfere menos no valor das empresas? Olha que coisa, né? Óbvio que não foi o Bolsonaro que baixou. Hoje a Petrobras, ainda bem, defendo isso, ela é mais volátil às variações externas do mercado, então quando o preço do petróleo baixa, naturalmente o preço da refinaria, né, o preço que vai ser distribuído também abaixa. Não foi o Bolsonaro que mandou abaixar, porque se ele tiver que arcar com a responsabilidade que foi ele que abaixou, logo menos acontece, sei lá, um conflito no Oriente Médio e aumenta o preço do petróleo. Aí não foi ele que mandou aumentar, aí foi conjuntura internacional. Hipocrisia, né? Beleza? Infelizmente, eu queria mostrar pra vocês como a gente ainda tá nesse discurso raso, esse discurso assim de agradar a população com mitagens. E o pior é que grande parte da população ainda cai nisso, não só por parte do Bolsonaro, mas sim por parte desses governadores que só querem se reeleger. Belezinha, galera? Deu pra entender? Então tá, então se vocês curtiram o vídeo, entenderam essa confusão acerca dos combustíveis e entenderam por que é importante esses tributos federais e principalmente estaduais, já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!